Hoje a gente recebe um médico oftalmologista que já está aqui junto comigo. A gente vai falar sobre um ato bem simples, que é coçar os olhos. O ato de coçar os olhos, embora comum e muitas vezes considerado inofensivo, né? Pode trazer graves consequências para a saúde ocular. E um dos principais riscos associados a esse hábito é o desenvolvimento aí do ceratocone, não é isso, doutor? Ceratocone, que é uma doença progressiva que afeta a estrutura da córnea, levando ao seu afinamento e à deformidade. Acho que pode levar até a cegueira. Já já o doutor vai tirar essa dúvida aqui junto com a gente, viu? Que a gente está recebendo aqui hoje no nosso programa o médico oftalmologista Matheus Vilar para esclarecer sobre esse ato, sobre a ceratocone e também outras doenças que podem estar aliadas a o simples fato de coçar os olhos. Bem-vindo, doutor, ao nosso programa. É um prazer imenso poder receber você aqui para esclarecer sobre essa dúvida. O nosso programa que já se tornou referência em receber grandes nomes aqui da medicina e especialistas para esclarecer e conversar com o nosso público. Isso nos deixa muito, muito feliz. E hoje a gente recebe o Matheus Vilar para falar sobre esse ato. Bom, coçar os olhos, doutor. Pode ou não pode? O que acontece? Vamos lá esclarecer aí para os nossos telespectadores. Muito bom. Bom dia a todos. Bom Obrigado dia. pelo convite. Foi um prazer estar presente para poder conversar com a população, explicar realmente os riscos relacionados a coçar os olhos, né? Stefânia, realmente o ato de coçar os olhos é um dos principais atos negativos que a gente pode fazer com relação à nossa visão. Nossa! Eu sempre falo que coçar os olhos leva a doenças tanto na parte de fora quanto na parte de dentro do olho, mas principalmente na parte de fora. Vamos entender alguns conceitos, tá? As nossas mãos, via de regras, não estão tão limpas, né? A gente pega em tudo, acaba pegando em coisas e não lava com frequência as mãos, né? Na pandemia a gente viu a importância de lavar as mãos, Exatamente. água, sabão, álcool gel. Aí você imagina, você levar todas essas bactérias e micróbios para cima do olho, para dentro do olho. Então você pode induzir conjuntivites, você pode induzir infecções oculares, doenças nas pálpebras, infecções oculares. Fora o fato de que coçar os olhos de forma muito aguda, muita pressão, constantemente, pode induzir doenças na córnea, né? Como, por exemplo, você citou o ceratocone, tá? Stefânia, o que é a córnea? A córnea é a parte da frente do olho, essa camada transparente que a luz entra por ela através dos nossos olhos, tá? A córnea é uma lente. Então, essa lente ela é feita de colágeno. Então, quando você aperta a córnea de forma muito progressiva, ela pode deformar. E aí você desenvolve a doença do ceratocone. O nome já fala, cerato, que é córnea, cone. Então, a córnea fica pontuda, ela fica tipo um cone mesmo de trânsito. Isso gera o quê? Uma piora da visão progressiva do paciente. Quem que é mais acometido por ceratocone? Jovens, adolescentes. Jovens, doutor. Exatamente. Olha só, gente. Aquele jovem coçador, com aquela rinite alérgica constante, que fica todo tempo se coçando, esfregando os olhos, é o paciente típico que desenvolve ceratocone. Gente, vocês sabiam que o número de pessoas que vem desenvolvendo essa doença vem aumentando cada vez mais? Uma vez aconteceu comigo, doutor, de eu coçar e friccionar muito os olhos e ficou uma bolha aqui. O que é essa bolha? Bom, tem vários tipos de nódulos na pálpebra, mas um dos mais comuns é o terçol, o ordelo, né? Que fica bem vermelho, fica inchada a pálpebra bem em cima ou Mas embaixo. Mas ficou dentro mesmo do meu olho, na córnea. Perfeito. Então pode ter sido alguma lesão na conjuntiva, que é a parte branca do olho. Como eu falei, são várias doenças associadas ao ato de coçar os olhos, né? Você pode ter feridas nos olhos, você pode ter coceira, você pode ter lacrimejamento, conjuntivite, lesões na pálpebra. Então, realmente, é um ato que tem que ser evitado ao máximo, tá? Mas, Stefânia, se meu olho coçar, o que eu faço? O que eu faço? Bom, primeiro tentar usar lenço descartável, né? Nunca as mãos diretamente para coçar os olhos. Sempre um paninho, um papel higiênico, alguma coisa que seja mais descartável. Nunca pano de tecido que se usa várias vezes. Lubrificantes oculares sempre são válidos a lubrificante ocular. Então, se você coçar os olhos, para um pouquinho, tenta coçar ao lado, sem muita pressão, colírio lubrificante, até que o sintoma melhore. Obviamente, que se for aquela coceira crônica, aquela prurido crônico, tem que investigar a causa. Ela pode estar com alergia, então tem que tratar a causa do problema. Um antialérgico, procurar um consultor oftalmologista ou até um médico de alergista para poder entender da onde está vindo aquela coceira. Porque não adianta nada coçar os olhos e não tratar a causa da alergia. Tá aí, gente. Ó, a gente tem um vídeo falando sobre ceratocone pra gente compartilhar com você. Você já pode, sim, claro, continuar mandando sua pergunta aqui. Já já vou compartilhar aqui com o Dr. Matheus Vilar. E você também que está nos acompanhando. Vamos ver o vídeo. Solta aí. Eu perdi a minha visão apenas coçando os olhos e hoje eu preciso usar essa lente de vidro para conseguir enxergar antes de fazer o meu transplante de córnea. Eu perdi a visão literalmente de um dia para o outro, coçando os olhos
machuquei a córnea, danifiquei a córnea e com isso hoje eu só consigo enxergar com a lente. Só que a lente é um processo que não me devolveu 100% da visão, né? Hoje eu enxergo sem a lente apenas 10%, então eu enxergo praticamente nada dos dois olhos. E com a lente eu consigo enxergar 70%. Então eu recuperei um pouco da visão com a lente, mas ela é uma adaptação muito difícil, já que ela é esse vidrinho, como vocês podem ver, machuca demais os meus olhos. Então agora eu vou fazer o transplante de córnea, vou dividir um pouquinho dessa experiência aqui com vocês, de como vai ser o processo, né? Eu tenho consulta para esse mês, para a gente conversar e tirar todas as dúvidas que eu tenho sobre esse transplante, porque o meu maior medo é de realmente perder toda a visão e ao invés de enxergar 10%, começar a ficar com 0% de visão e aí ficar realmente cego. Gente, tô aqui assustadíssima, tá todo mundo assustadíssimo aqui com isso. Mas, doutor Matheus estava falando, Stefânia, acontece muito. Justamente pelo fato de coçar os olhos, doutor. Exatamente. O que a gente pega muito no consultório, Stefânia, são pacientes que chegam com queixa de baixa visão. Doutor, minha visão não está boa, meu óculos está mudando toda hora, meu óculos já não funciona mais. E quando a gente vai acabar investigando, a gente acaba descobrindo o ceratocone, muitas vezes no exame de rotina do paciente. Como né? é o exame, doutor, para descobrir se a pessoa tem? Bom, tudo começa... Qual exame é esse, na verdade? Tudo começa com a consulta, né, Stefânia? As queixas dos pacientes, aquele paciente calçador, que não enxerga mais de óculos, a gente faz uma refração, bota o grau correto do paciente e ele não chega na visão ideal que ele deveria chegar. A partir daí se cria uma suspeita, né? Fora isso, você faz exames complementares, especialmente a topografia da córnea, para ver o formato da córnea mesmo. Ele mede a curvatura do olho em todos os pontos. Através desse exame, a gente faz o diagnóstico e a partir daí faz o tratamento da doença, tá? E tem duas vertentes, falando especialmente do ceratocone. Você tem que evitar que a doença evolua, então você indica o tratamento da alergia, você paciente não coçar os olhos, obviamente, né? Você é paciente alérgico, orienta que não pode coçar os olhos, e você vai tentar melhorar a visão do paciente. Aí você pode usar o óculos, a lente rígida, né, que vocês viram na reportagem, que muitas vezes consegue dar uma visão melhor para o paciente, fora outras cirurgias. Seria também. como se fosse uma lente de contato, doutor? É uma lente de contato, só que ela é mais rígida. Tem aquela molinha, aquela gelatinosa, que é mais comumente utilizada, e tem as rígidas, que são lentes realmente próprias para pacientes que têm doenças na córnea ou graus muito elevados. Olha só, gente. E essa ceratocone, ela pode ser feita cirurgia? Respondendo aqui a pergunta da Liliane. Sim, tem diversas cirurgias para a ceratocone, né? As cirurgias como, por exemplo, o anel intraestromal, que você consegue remodelar a córnea através de um implante de um segmento de acrílico na córnea. Tem a cirurgia do crosslink, que visa estabilizar um pouco a evolução da doença, e transplante de córnea em casos muito avançados. Nossa, gente, olha só. Ela, no vídeo, ela relatou que perdeu 70% da visão. Isso, ela enxerga com óculos 10%, 10%. E com a lente de contato 70%. Ela consegue 70%. Isso, ela melhora um pouquinho com a lente realmente. Com a cirurgia, pode voltar a ver normalmente de novo? Dificilmente fica 100%, tá, Stefânia? Sempre a gente tenta minimizar os danos à visão, mas realmente nunca fica igual como era antes, tá? Realmente é uma doença grave, uma doença progressiva, que se bem tratada, bem acompanhada, você consegue minimizar os riscos da visão. Mas o importante é o diagnóstico precoce. Por isso a importância de levar jovens, adolescentes, à consulta regular, mesmo que não tenha sintomas tão evidentes, tá? Porque quando você diagnostica mais cedo a doença, você consegue tratar de forma mais adequada, minimizar os riscos e minimizar as complicações E associadas. às vezes as pessoas podem perceber que não tem, doutor? Tipo, conviver achando que só é apenas uma visão, um grau a mais ou a menos, e aí isso evolui? Stefânia, pode sim, tá? Claro que, obviamente, se você tem um diagnóstico, um cone mais avançado, a pessoa percebe que a visão está ruim, Sim. Isso é fato. Mas tem muita gente que convive com isso anos e anos e anos e vai procurar consulta mais pra frente, já com o estágio mais avançado da doença. Nossa. Então, realmente, a gente acaba ficando muito complicado você tratar um caso muito avançado, porque você já fica meio sem opções. O ideal é tratar no começo, tá, Stefânia? Aquele paciente jovem que descobriu na doença leve, que você tratou a alergia, que não evoluiu, porque aí sim o paciente consegue permanecer com a saúde ocular em dias. Em dia. Ó, a gente tem uma foto de uma pessoa que tem ceratocone e uma que não tem a ceratocone. Vamos mostrar para o pessoal de casa entender, de fato, o que causa e como a pessoa consegue enxergar. Olha só, vê tudo embaçado, doutor. Exatamente. Aquela doença do lado direito, ela percebe a visão super embaçada, né? E, teoricamente, aquilo seria até com óculos, tá?
a visão... Com óculos ainda assim. Fica embaçado, porque entenda, o problema não está na lente do óculos, está na lente do próprio olho, que é a córnea do paciente. A córnea deformada, ela não permite que a luz entre de forma adequada dentro do olho. Isso pode ser confundido com outras doenças, doutor? Sim, claro. Tem outras condições que causam isso. Por exemplo, pessoas que têm graus muito elevados, né, também têm a visão ruim. Mas a diferença é que com o óculos você corrige, né? Então a ideia também de não coçar os olhos é, inclusive pessoas que não têm ceratocone, podem acabar piorando o grau que ela já possui pelo ato de coçar os olhos. Principalmente o astigmatismo, né? Pronto, eu ia perguntar se seria confundido com o astigmatismo. Sim. Porque eu tenho astigmatismo. O ceratocone a gente fala que é um astigmatismo irregular. Porque além de ter astigmatismo, que é muito comum no ceratocone, ele é assimétrico. Então, ele não é um grau que é corrigido através do óculos. Além disso, no astigmatismo, nem sempre a córnea está tão fina e pontuda. Ela fica um pouco assimétrica por conta do ato de coçar os olhos ou pela própria genética da pessoa. Mas, realmente, o ato de coçar os olhos também piora o astigmatismo. Olha só. Vamos lá para mais perguntas, mitos e verdades a respeito do ceratocone. Pode colocar aí, gente, por favor. A primeira pergunta para a gente compartilhar com o doutor Matheus. Quem tem ceratocone já nasce com a condição... Olha só, é mito, né, doutor? Em partes, né? Em partes, a gente sempre né? fala que o ceratocone tem dois componentes básicos. O componente genético da pessoa, então ela já nasce com predisposição a ter ceratocone, mas também tem um componente mecânico, da pessoa ficar coçando, estragando os olhos. Quando você junta os dois componentes, você desenvolve a doença. Desenvolve a doença, olha só. Então, atenção. Próxima pergunta, pode compartilhar, meninos. Pode deixar assim dividido, gostei. Usar lentes de contato faz com que a pessoa desenvolva ceratocone? Eu tô com medo dessa resposta. Não, necessariamente não. A lente de contato, muitas vezes, inclusive, é um tratamento para o cone, para a visão do paciente, né? Claro que você usar a lente de forma indevida, você gera outros problemas, como olho seco, como possíveis lesões de córnea, principalmente associado ao mau uso de lente de contato. Esse olho seco eu tenho que ficar usando direto o lubrificante. Sim, sim. Uhum. Mas usar a lente em si, de forma adequada, corretamente, não induz o ceratocone. Tá aí, gente. Nossa, eu uso lente de contato tem bastante tempo. Aí, uso óculos também tem bastante tempo. Então, tenho miopia com astigmatismo. Sim, sim. Né? E aí, cada vez que a gente vai ficando mais velho, parece que vai aumentando mais ainda as coisas que vai... Aparecem umas coisas depois Aparecem as coisas. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá para a próxima pergunta. A alergia ocular é uma das causas do ceratocone? Sim, Stefania, realmente é uma das principais causas pelo fato de você induzir o paciente a ficar coçando os olhos, realmente, né? Aquele paciente que tem a genética do cone e que coça os olhos, acaba, porventura, desenvolvendo um cone, né? Aquele paciente coçador que não tem genética tão forte, muitas vezes, mesmo coçando muitos olhos, não desenvolve a doença. Não desenvolve. Claro que, obviamente, você não deve coçar os olhos, né? Mas aquele paciente que tem o gene para cone, por exemplo, tem um parente com cone, um irmão, um pai, um parente, um tio, esses são pacientes com mais risco de desenvolver doença. Gente, olha que assunto delicado que a gente está trazendo hoje. E é um assunto que não é muito debatido, não é muito falado, mas que é de extrema importância para a gente compartilhar com vocês. Estou recebendo hoje o doutor Matheus Vilar, falando sobre ceratocone e cuidado com os olhos também. Ele continua aqui junto comigo. Mas, ó, aqui estava uma pergunta que eu também quero saber, de quanto tempo que a gente precisa ir ao oftalmologista para estar olhando, fazendo essa consulta de rotina, Matheus? Stefania, o ideal em pacientes que não têm nenhum sintoma ocular é vir todo ano, né? Obviamente, aqueles pacientes que têm, por exemplo, ceratocone, aqueles pacientes jovens, a gente acompanha de mais perto. Idealmente a cada 6 meses, né? Dependendo de cada caso. Mas, em vez de regra, uma vez por ano é o ideal. Uma vez por ano é o ideal, né? Eu já tenho que voltar para ir ao oftalmologista. Como eu falei, tem miopia, astigmatismo, e não consigo ver nada de longe, mas eu enxergo mais ou menos, né? Vamos lá, próxima pergunta para a gente compartilhar aí com você que está me acompanhando hoje. A gente está recebendo aqui o médico oftalmologista para a gente falar sobre ceratocone, para você que está ligando a TV agora, tá bom? Coçar os olhos pode piorar problemas que já existem, como a gente já falou essa daí, já, gente? Mais ou menos. Na verdade, assim, a alergia ocular gera coceira, né? Não o contrário. Você não coça e gera alergia ocular. A coceira é um sintoma da alergia ocular. Então, obviamente, que você coça muitas horas, você pode prejudicar os seus olhos, porque você desenvolve ceratocone, você gera lesões de córnea, conjuntivites, enfim. Mas é o contrário. A coceira é um sintoma da alergia ocular. Coceira é um sintoma da alergia ocular. Eu estava conversando com o Matheus e no mês de junho, é junho, né? Junho violeta. É o junho violeta, é o mês inteiro
falando e debatendo sobre a ceratocone. Sim. Eu não sabia, é um mês alusivo à ceratocone, por ser uma doença que vem cada vez mais crescendo, e então Exatamente. os oftalmologistas vêm trazendo esse alerta, né? A Isso, gente criou essa Matheus? campanha realmente para conscientizar a população sobre essa doença, os riscos, como prevenir, como diagnosticar e como tratar a doença. Olha só. Vamos lá, outra pergunta para a gente compartilhar. Vou compartilhar também já a pergunta aqui dos nossos telespectadores. Apenas pessoas alérgicas desenvolvem ceratocone por coçar os olhos? Eita, agora que só é do coçar os olhos aí. Não, tá certo. É importante demais falar sobre isso. Eu não diria que só pessoas alérgicas desenvolvem ceratocone, mas principalmente, tá? É possível você desenvolver ceratocone sem coçar os olhos? Tá? É? Sim. Se a pessoa tiver uma genética muito forte, uma genética que realmente induz a doença, ela pode ter sintomas de ceratocone também. Só que bem menos forte se a pessoa também coçar os olhos, tá? Sempre como eu falei, tem o fator genético, que você não consegue mudar, porque é sua genética, e tem o fator ambiental, que são as alergias, as coceiras oculares. Se a pessoa tiver genética e não coçar os olhos, ela pode ter uma doença, só que em estágio muito menos avançado do que se ela coçar os olhos. Então tá aí. O seu Portela está perguntando, já tenho mais 60, eu queria saber se posso ainda desenvolver a ceratocone ou alguma doença relacionada. Ceratocone é um pouco difícil, né? Porque a córnea, quando ela fica muito mais velha, depois dos 30, 40 anos, ela já está meio que estável. Ela já não muda tanto de formato se você coçar os olhos. Mas é importante você diagnosticar cedo, porque aí você consegue tratar. Após de 30 anos, dificilmente você tem um ceratocone, ou você já tem ceratocone e já está estabilizado, ou você realmente já passou da fase de ter um cone mais avançado. Então eu já passei dessa fase? Já, mas entenda, cone, alergias, conjuntivites, doenças da córnea, doenças de pálpebra, pode acontecer depois de 30, 40 anos de forma mais evidente. Então, em nenhuma idade é indicado coçar os olhos. Em nenhuma idade é indicado coçar os olhos, né? Sim. E tem a forma correta, Matheus? Difícil falar que tem a forma correta de coçar os olhos. Nunca com as mãos diretamente, né? Então, sempre com algum lenço descartável, Como algum você já lencinho de pontuou. papel. Sempre evitando apertar os olhos realmente muito forte, porque senão você pode afetar a córnea e também a retina, né? Tem uns vídeos muito legais na internet de Olha só, a gente tem exames até umas imagens. Isso, aqui é uma córnea pontuda, olha como fica a córnea, como fica em formato de cone, né? Nossa! A córnea ela fica muito protusa, ela fica para frente, ela fica baulada realmente. Então esse tipo de uma córnea que realmente um óculos já não consegue dar uma visão interessante, né? Tem alguns vídeos interessantes de ressonância magnética associada a coçar os olhos, onde você vê que o ato de coçar os olhos você deforma não só a córnea, mas também a retina, por exemplo, o nevótico. Então você dá problema de retina. Eu tive casos de descolamento de retina associado a coçar os olhos também. Descolamento de retina. Já, principalmente aqueles pacientes automíopes, que têm o olho muito grande, a retina é muito frágil. Então você vai apertando o olho, acaba descolando a retina. Pacientes que já fizeram cirurgia, então assim, coçar os olhos de forma alguma, gente. Gente, medo ativado com sucesso aí, né? Mas, mais duas perguntas. Pode botar aí novamente aí pra gente compartilhar, por favor. Pode colocar, gente. Próxima pergunta pra gente. Ah, já foi? Então, pergunta que o Juan também tá perguntando. A gente acabou de ver a foto aí, né? Ele tá dizendo também que tem, assim como eu, miopia e astigmatismo, né? Se pode também ter alguma outra doença. É difícil a gente afirmar sem examinar o paciente, obviamente, mas todo paciente que tem miopia e astigmatismo tem que ser acompanhado, tá? Se possível, com exames complementares. Como eu falei, com a topografia ou até tomografia de córnea, que é o exame ideal para a ceratocone. É importante quem tem astigmatismo, principalmente, não coçar os olhos, que pode piorar o grau do paciente. E a miopia também, pelo que eu falei, porque normalmente o míope tem o olho grande, né? O olho meio esticado, pelo crescimento do tamanho do olho. Isso também pode gerar problemas intraoculares, principalmente se a pessoa coçar os olhos. Então, todo míope e astigmata tem que ser acompanhado com exames, inclusive. Gente, não, gente. Já fiquei olhando aqui, gente, e aí eu? O que é? E eu uso muito a questão de lentes de contato, Matheus. Tem que ter um cuidado mais especial? Sim, com certeza. Então, já estende a pergunta aí também para várias outras pessoas. Eu sempre falo que a lente de contato é uma excelente opção, tá, gente? Quem puder usar a lente de contato, use, porque você vai ter uma liberdade muito maior com relação ao óculos, você vai ter realmente uma qualidade de vida bem melhor, tá? A lente de contato é uma excelente opção desde que bem utilizada. Ou seja, você escolher uma lente adequada para o seu olho, uma lente bem adaptada para o seu olho, com um produto, com material que permita oxigênio, trocar oxigênio com o olho, trocar a lente no período adequado, manusear a lente com as mãos limpas, não exceder o tempo de uso da lente. Muitas vezes a lente de troca mensal acaba usando durante 2, 3 meses. Não façam isso. A lente ela é feita para durar aquele tempo que o fabricante determina, tá?
Se o paciente usar bem a lente, é uma excelente opção. Ela não induz nenhuma complicação no olho, a não ser que você use de forma inadequada e que não tenha o cuidado necessário. Tá aí, gente. Eu já tive problemas relacionados à lente de contato pelo mau uso, mas depois que eu tive esse sustinho, acabou que eu regularizei e tá tudo certo. Mas já tá no tempo de trocar aqui também. Matheus, eu quero agradecer imensamente você estar aqui hoje junto com a gente, trazendo esse alerta aí para quem nos acompanha. Cuidados ao coçar os olhos e também ao ceratocônio, que foi a pauta que a gente trouxe aqui e que afeta muitos jovens, crianças, Matheus, também? Sim, é importante deixar aos pais, né? Os pais de pessoas jovens, a partir dos 7, 8, 9 anos, tem pacientes nessa idade com ceratocônio já diagnosticado. Então é importante aqueles pais que percebam que os filhos têm sintomas de alergia, têm dificuldade no colégio, distúrbios visuais, levar no oftalmologista, para que ele possa fazer uma avaliação completa e, se for o caso, diagnosticar doenças como miopia, astigmatismo, ceratocônio também, além de tratar sintomas alérgicos que possam aparecer no paciente. Tá aí, gente. Matheus, muito obrigada de verdade. Volta mais. Já convidei Matheus para a gente estar falando aqui mais sobre o ceratocônio no mês alusivo também, né? Existem campanhas em todos os hospitais trazendo essa conscientização, não é isso, Matheus? Com certeza. É importante, é um tema relevante, é um tema que sempre tem que ser divulgado com a população, porque muitas vezes um diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida do paciente e previne complicações. Antes da gente finalizar, tá perguntando se tem cura aqui, a última pergunta. Cura é uma palavra um pouco complexa em relação ao cone, porque você não reverte a doença, né? Você tenta minimizar as complicações, tá? Sempre falo que o ceratocônio tem tratamento, mas cura é difícil, né? Então você vai conviver com a ceratocônio? Para a vida toda. Nossa, gente, que coisa, né? E a gente não tá sozinho, não. A gente tá com a nossa água mineral Ouro da Mina, tá bom? É ideal lavar os olhos, Matheus, quando tem, assim, alguma coisa, uma coceirinha, assim, que seja mais... Aquela coceirinha que seja mais insistente? Eu falo que lavar os olhos tem que ser feito com muito cuidado, tá, Stefânia? Muitas pessoas acabam jogando o soro fisiológico no olho, diretamente. Isso eu não gosto tanto, porque o soro, ele tem sal, né? Ele é sal com água, né? Isso acaba ressecando muitas vezes a superfície ocular e prejudicando. O soro você pode usar para lavar os olhos, caso de uma conjuntivite com pus, por exemplo, com secreção. Aí você pode fazer com algodãozinho bem leve por fora, tirando a secreção com algodão. Jogar soro direto no olho raramente é efetivo.